nome é Sabrina Kreder. Eu trabalho num escritório de advocacia chamado Miranda Lima Advogados, no Rio de Janeiro. Eu trabalho nesse escritório há 11 anos já. E, inclusive, a minha filha nasceu quando eu estava dentro desse período, ou seja, quase toda a minha vida aí nesse escritório. E eu comecei como gerente de operações do contencioso de volume, que é um trabalho bem pesado, bem demandante, assim. E aos poucos, eu participava de muitos projetos no escritório, inclusive de melhoria contínua e etc., eu comecei a me especializar, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos e comecei a me dedicar mais à área de projetos do escritório. Aí a questão de gerenciamento de operações ficou com outras pessoas. E eu passei um tempo em Goiânia, pelo escritório também, tinha uma filial lá, eles pediram para que eu fosse morar em Goiânia um tempo. E aí, quando eu voltei, eu assumi a área de tecnologia e inovação do escritório, implementação de novos projetos. E em 2019, antes da pandemia ainda, eu tive contato com uma aula de Visual Law no Future Law, lá em São Paulo. Eu fui a essa aula, eu achei super legal, mas eu não entendi nada. E aí, eu me interessei pelo assunto e comecei a estudar e etc. E aí, nesse mesmo ano, eu fui no Legal Plus Design também em São Paulo, que até você falou lá, fez uma palestra, foi muito legal. Tinha outras pessoas, tinha a Miriam Clemola, tinha várias outras pessoas. E aí foi que eu comecei a ter um pouco da dimensão do que é o Legal Design, né? E aí a gente, lá no escritório, com essa questão da pandemia, né, da digitalização das relações e da aceleração desse projeto de transformação digital, nós começamos um projeto de aplicação de Visual Law nas petições do contencioso de volume, porque agora a gente não tinha mais aquela possibilidade de conversar com o juiz pessoalmente, etc. Então, a gente sentiu que era uma oportunidade legal da gente aplicar essa questão do legal design e do visual law para nos aproximar dos magistrados, dos juízes, né? E foi bastante legal esse projeto, bastante produtivo, os juízes aceitaram bastante, a gente está tendo resultados muito bons. E eu venho estudando legal design e visual law desde então, e estava esperando aparecer uma certificação dessas aqui no Brasil para eu fazer. Assim, eu me apaixonei completamente, né? Porque, para começar, eu tive uma formação antes do direito, que eu comecei a estudar marketing. Eu fiz um 2º grau técnico em propaganda e marketing e fiz um período na faculdade. Mas, enfim, por circunstâncias da vida, eu não segui em frente. Mas eu gostava muito da parte de design gráfico, de criação e etc. Mas eu fui estudar direito, me tornei advogada e a vida seguiu. Eu consigo usar tanto a criatividade, a parte de pensar fora da caixa, né, com legal design, e aplicar também os meus conhecimentos jurídicos, o que é uma coisa um pouco difícil hoje para a maioria dos advogados, né, combinar esses dois skills. E eu sou apaixonada pelo legal design porque é uma forma muito, enfim, apesar de ser inovadora, né, é uma forma assim muito simples e muito clara de você se aproximar das pessoas e fazer com que elas entendam o direito, o que está escrito, o que está sendo falado, fazer a vida da pessoa que o direito rege, né? Fazer com que essa pessoa entenda o direito que a rege, que é muito importante. Eu acho que essa questão do juridiquês é uma reserva de conhecimento, um purismo que é desnecessário nos dias de hoje. Eu acho que a gente tem que se aproximar das pessoas, principalmente dos leigos, aqueles que não são versados, né, na doutrina jurídica e tal, e fazer com que as pessoas consigam compreender, inclusive as minorias, né? Enfim, por exemplo, pessoas com menos instrução, que conseguem ter acesso à informação de uma forma mais clara, mais intuitiva. Eu acho que é a nova forma de ver o direito, é o futuro, eu acho. Muitos desafios, several challenges. Primeiro, a gente tem a resistência das pessoas na organização, né? Porque eu não tinha como fazer todas as petições sozinha, então eu tinha que
ensinar isso, né? A gente fez alguns modelos, etc., mas não adianta você só seguir um modelo, você tem que ter uma forma de pensar diferente, né? Inclusive na forma de escrever, porque apesar de ter elementos visuais, etc., você tem que colocar as coisas de uma forma mais concisa, mais objetiva, usar um pouco de storytelling, que as pessoas não têm esse hábito, principalmente na área jurídica. Então, a gente teve que fazer um trabalho de cultura, né, de treinamento com os advogados da operação, inicialmente 8 pessoas, depois aumentou para 10 pessoas. Fiz palestras sobre isso, achando que eu sei o suficiente para fazer palestras, mas eu fiz palestra no escritório, tentando explicar o que era, que a gente precisa se aproximar, que a linguagem tem que ser mais simples, e o poder das imagens, né, dos recursos visuais, etc. Mas o principal desafio foi realmente a resistência das pessoas. Assim, a gente sempre diz que esse é o futuro dos documentos jurídicos, né? Que em breve não vai existir mais aquele documento em um Word que só tem texto, blocos e blocos de texto, e de uma forma totalmente maçante e cansativa. Mas os advogados sempre vinham me perguntar: e quando acaba esse projeto? Não acaba, a gente vai começar a fazer assim a partir de agora. Sabe? Esse aqui era o principal desafio, vencer essa resistência do pessoal, porque apesar de ser muito legal, é uma mudança de paradigma, né? Você precisa fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto para que elas entendam a importância disso daí. Então, a gente sempre vai encontrar resistência. As pessoas sempre querem fazer o mais fácil. Sim, várias ferramentas, inclusive, que eu não conhecia, que eu achei muito úteis. Entrevista com usuários, ferramentas de ideação, achei muito, muito, muito legal. Porque o processo de legal design e visual law que a gente tem feito, ele é muito make as you go, sabe? Enfim, a gente foi tentando do jeito que a gente sabia, a gente queria fazer uma coisa que nos aproximasse das pessoas. Nós fizemos entrevistas com os juízes, com os magistrados, apresentamos a peça, ouvimos, escutamos onde eles achavam que podia melhorar, e a gente melhorou, etc. Mas a gente não tinha o conhecimento ainda desse processo, né, que vocês apresentaram, que foi muito legal. E essas ferramentas também são muito, muito úteis para a gente, né, nesse processo de descobrimento do que o usuário precisa. Então, foi assim, de grande valor. Nós sempre temos novos projetos em mente. A gente está sempre querendo fazer coisas diferentes, principalmente para tentar se manter competitivo no mercado hoje, que é um mercado bastante concorrido, né? Mas o que eu pretendo hoje é multiplicar as ferramentas na minha organização, para que as pessoas possam usar, né, e aprender esse processo, que é um processo bastante interessante e que funciona realmente, que a gente pôde verificar que funciona realmente no curso de certificação. E os próximos passos é a gente tentar apresentar esses projetos para outros clientes que queiram apresentar essa forma de pensar os seus colaboradores, ou queira aplicar essa forma de elaborar seus documentos, enfim. A gente tem apresentado, feito apresentações para os clientes que a gente já tem, né? E tentando buscar também novos clientes que aceitem essa nova forma de ver, uma nova maneira de apresentar as informações jurídicas. Esses são os próximos passos. E talvez, quem sabe, no futuro, quando eu conseguir me aprimorar o suficiente, eu consiga ensinar isso daí para outras pessoas. É difícil dizer o que eu mais gostei. Eu gostei de tudo. Eu gostei das ferramentas, eu gostei de aprender o processo, eu gostei da interação com as pessoas, eu gostei de ver o resultado dos desafios, dos projetos finais, que foram de altíssima qualidade. Foi a primeira certificação que eu tinha feito, então eu não imaginava como seria o protótipo, etc., mas eu vi protótipos absurdamente legais e complexos, muito, muito, muito legal. E também o networking, né, que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, novos pontos de vista, tinha jornalista, tinha gente de marketing, todos envolvidos com o mundo jurídico, mas de outras áreas do conhecimento. Então eu achei muito legal também interagir com essas pessoas.
A gente precisa criar, né, uma mudança na sociedade, uma forma de ver o direito de uma forma diferente e fazer com que o direito se aproxime das pessoas comuns. Isso é um desejo que eu tenho. Inclusive de tentar ajudar as minorias de conhecer os seus direitos, né, no Brasil. Já pensei em fazer cartilhas para mulheres, por exemplo, sobre a Lei Maria da Penha, para as mulheres com pouca instrução, os direitos que elas têm, o que elas podem fazer, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos dessas pessoas, enfim. Tentar buscar formas dessas minorias se aproximarem do direito e fazerem uso das ferramentas que elas têm, né? Que a maioria das pessoas desconhece. Eu acho que a gente recebe muita coisa, a gente tem que dar alguma coisa em troca.